Olá, eu sou o Carlos Aros e esse é o Momento da Indústria aqui pela Jovem Pan News. Você nos acompanha em todo o estado do Paraná, pela Rede Jovem Pan aqui no Paraná. Estamos ao vivo pela Jovem Pan News Curitiba, também pela Jovem Pan News Maringá, Jovem Pan News Londrina e Jovem Pan News Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela sua audiência e vamos juntos, nesta próxima meia hora, discutir a indústria e temas que se relacionam a este setor. O nosso assunto em destaque nesta edição é energia. E é um tema amplo, vários subtópicos. A gente vai discutir alguns dos desafios, alguns dos gargalos e algumas das demandas que a indústria tem em relação ao setor energético. E como a FIEP, junto com parceiros, tem buscado resolver esses gargalos e trazer soluções para o setor aqui no estado. Um exercício que evidentemente vai beneficiar o ecossistema paranaense, mas que pode servir de lição, por que não, para o resto do país, uma vez que os dilemas acabam sendo parecidos. Um deles é a confiabilidade do sistema, a distribuição. Como é que essa energia chega, não é? E para ser utilizada pela indústria, e alguns outros que nós vamos discutir. E aí desse processo nasce uma parceria em articulação com o governo do estado, com a Copel, para tentar mapear, para tentar entender como é que caminha a questão energética aqui no estado. A gente vai mergulhar também nesse assunto. Quero já apresentar os dois convidados dessa edição do Momento da Indústria. Estão aqui comigo no estúdio e também cumprimentá-los. O Edson Vasconcelos, presidente do Sistema FIEP. Presidente, obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, muito bom estar aqui com vocês. Agradecer o Cássio aqui também, a presença ilustre agora de uma força muito grande, né, da construção do Estado, buscar entender a estrutura de planejamento a longo prazo da energia. E o Cássio vai ocupar a cadeira do superintendente, né, do tema energia, quando a gente fala que é um tema amplo, não é só energia elétrica, claro, mas é um tema importantíssimo para o Paraná e para a indústria paranaense. Quero cumprimentar então, já citado aqui, o Cássio Santana, superintendente-geral de energia do estado do Paraná. Não é uma tarefa fácil essa, Cássio. Obrigado por estar aqui também. Mas não é fácil, mas é super honrosa, né? Então, eu que agradeço o convite, agradeço o presidente Edson, você e o Grupo RIC, Aros. É um prazer a gente poder falar de energia, que é um assunto que está na base da economia e é transversal, né, por todos os negócios aqui do Paraná e globalmente também. E é um tema, né, quando a gente pensa em energia, vem a primeira ideia que se tem é olhar a torre de transmissões, assim, tá chegando, vamos ligar o maquinário para fazer funcionar, não é, a planta lá da fábrica. Mas não é só isso. A gente está falando sobre uma cadeia gigantesca com um sem número de checkpoints que precisam ser acessados para que o todo funcione. E na ponta está a indústria. Ou seja, se o que está antes não funciona, a indústria também não consegue performar. E a gente está falando sobre investimentos em infraestrutura, a gente está necessariamente falando sobre renovação dessa matriz energética, que é uma agenda global e que tem um impacto gigantesco no resultado final lá na ponta, inclusive financeiro, que é outro gargalo para a indústria. Se a energia custa caro, os grandes consumidores acabam tendo esse repasse e a operação lá na frente fica mais cara. Citei alguns exemplos, mas aí eu quero te ouvir, presidente. Quais são, entre esses que eu falei e outros que virão, os principais desafios, aqueles que estão no topo da lista quando a gente pensa em energia como tema a ser discutido e a ser enfrentado pela indústria? Bom, Aros, então você já deu um overview bacana aí de início. Falar da energia, do ponto que estamos hoje, nós temos que entender que o Paraná cresceu muito, não só na indústria, mas a indústria principalmente. Os índices de crescimento da indústria paranaense, eles são superiores aos índices nacionais, e isso traz para nós já uma reflexão de fazer com que haja investimentos para acompanhar esse crescimento tão pontual. Mas mais do que isso, entender, e esse trabalho que agora provavelmente nós vamos conseguir ter uma acomodação melhor do entendimento estratégico do Estado, da capacidade e também do local correto de investimento da própria companhia, com a gente conseguir, como Federação das Indústrias, mapear aonde as indústrias vão crescer. Então, esse combo, essa soma das três pontas, é o que vai dar para o Paraná a capacidade do Paraná se destacar mais ainda. Eu não conheço no Sul e nem no Brasil alguém que esteja fazendo um trabalho como esse.
de olhar a 10 anos, olhar a médio e longo prazo, falar o seguinte: nós vamos crescer, ok, mas para onde? Temos que investir, ok, mas no quê? Como? A disponibilidade, ela não tem como ser só olhada pura e simplesmente se você não olhar a qualidade e também as projeções de futuro. Vamos lá. Se você falar hoje em potenciais crescimentos a nível mundial, a matriz energética do Brasil já está consolidada como uma das mais limpas. Provavelmente vai haver mobilizações de certas cadeias de produção do mundo para vir para quem já tem a cadeia estabilizada. É muito mais barato do que você reverter ou você participar de uma mudança que pode até ser mais longa do que se imagine. Mas nós temos os data centers que estão invadindo o Brasil e não necessariamente o Paraná, mas o Paraná pode ser um grande polo. Os mapas de calor de investimento, eu acho que desses equipamentos vão acontecer no Brasil inteiro e no Paraná. Então, olhar o passado, olhando a necessidade de equalizar, disponibilidade e qualidade, e olhar o futuro para não perder as novas oportunidades, Aros, é o grande jogo, é a grande capacidade que nós temos que ter para não perder nem a necessidade de atuar hoje e nem olhar o futuro. A gente passou, né, por um processo recente de discussão da distribuição. A gente teve a questão da geração distribuída sendo discutida em Brasília, com um impacto para a cadeia como um todo no Brasil inteiro, o que gerou oportunidades para novos players, novos entrantes, uma discussão importante sobre outros modelos e aí também com incentivos para matrizes mais sustentáveis, e esse ponto de dizer que o Brasil tem como fonte já a energia renovável em abundância é um ponto absolutamente favorável, que não se conecta necessariamente com os investimentos em infraestrutura. Ou seja, a gente tem gargalos importantes de infraestrutura Brasil afora, o Paraná seguramente, e é isso que vocês vão mapear agora, né? Tem alguns pontos que talvez estejam defasados, mas o meu ponto ouvindo o presidente é o seguinte, Cássio, tudo o que foi dito por ele mostra a necessidade de uma visão sistêmica. Não é só a indústria refletir sobre, mas começa desde o legislador, quando começa a definir os parâmetros, até na ponta, a execução de um plano que é feito pensando no todo. Quando a gente junta o governo, a concessionária, a indústria articulada como setor, a gente tem essa visão sistêmica praticamente fechada. Como isso beneficia não só a indústria, mas como isso beneficia a economia paranaense como um todo. A indústria é um ponto fundamental, é um eixo fundamental dessa economia. Sem dúvida, Aros. Dando um passo atrás, explicando um pouco o Paraná, né? O Paraná tem nas suas vocações o agro e tem também na sua vocação a energia renovável. O Paraná tem 98% de toda a energia que é gerada no estado renovável. Então, 98%. A gente se compara com Noruega, com países, né, que já estão num processo de energias renováveis bastante avançado, né? E é o estado que mais tem energia renovável no país. O Paraná também tem uma segunda vocação, que é o agro. O nosso governador costuma dizer que o Paraná é o supermercado do mundo, por Exato. Ser a região que produz, o mais produz com um metro quadrado. Essas duas coisas somadas fazem com que a gente, de fato, precise ter esse olhar que você comentou, de ter energia na base da economia para não impedir o crescimento do Estado, né? E aí passa pelo agro, passa pela indústria, passa por todos os setores. E o que o governo está fazendo nesse momento, né? Acho que todo mundo lembra aqui no Paraná que até agosto do ano passado, de 2023, a Copel era uma companhia estatal Sim. ainda, né? De economia mista. E a Copel era responsável por organizar as políticas públicas de energia para o governo do estado, sendo o equipamento estatal de energia. Hoje, essa realidade já não se confirma mais. Então, no curtíssimo prazo, o que o governo fez, né? E essa é a razão, inclusive, de eu estar aqui conversando com vocês. Ele criou uma superintendência geral de energia, justamente para ter esse olhar de como é que, nos aliando, né, com todo esse mapeamento que a indústria está fazendo, de qual vai ser a necessidade de energia e onde essa energia precisa estar distribuída, ela precisa estar entregue,
que políticas públicas precisam ser executadas para que isso também aconteça. Então, eu diria que são 3 partes aqui, como você bem observou, complementares. A da concessionária de energia, que já tem um plano de investimento. O da indústria, que é um vetor super importante quando a gente fala de energia, que vai declarar onde a necessidade dos investimentos precisam acontecer. E do nosso lado, o governo, para identificar que políticas públicas precisam ser executadas ou melhoradas, né, porque já existem algumas, a gente vai poder falar delas aqui, para que o Paraná continue crescendo com a energia que seja necessária. E é interessante quando a gente olha esse alinhamento dos astros, que não acontece por acaso, é importante dizer, porque ele consegue colocar numa mesma pauta esses diferentes interesses. Quando a FIEP busca a construção desse mapa energético, presidente, que agendas, em primeiro lugar, vocês colocam para serem divididas com a Copel, com o governo, para essa discussão horizontal? Né, como uma missão, assim, você não pode vencer várias guerras ao mesmo tempo, é preciso escolher as batalhas que vocês vão lutar. Imagino que essa agenda sirva também para elencar essas prioridades, né? Com certeza, nós fizemos uma caminhada no interior, nós fizemos uma reunião com mais de 500 empresários, que são as oficinas vinculadas diretamente à questão energética. Mas, como o próprio Cássio falou, vamos dar um passo atrás, vamos olhar um pouquinho... parâmetros que nos deixam na situação que nós estamos hoje. O Paraná cresce muito. Tá. A indústria, ela tem a energia para a indústria tem uma relevância muito maior do que para o comércio e para o serviço. Se você está numa farmácia, se der um pico de energia, ele espera um pouquinho em volta. Se você está numa indústria automatizada, ela desliga toda a rede de produção e você demora 2-3 horas para limpar a linha de produção. O impacto na indústria foi tão grande que gerou uma grande preocupação, que inclusive nós fomos ao governo, fomos à Copel, e eles perceberam que isso era fundamental para a gente dar esse passo de olhar a médio prazo. Mas porém, junto com isso também tem um novo perfil, Aros, que é o seguinte: a energia intermitente ela cresceu muito nos últimos anos, e para quem entende um pouquinho de geração e distribuição, transmissão e distribuição, sabe que nós temos geração, nós temos energia renovável, 98% da nossa matriz já está adequada, porém a rede, a estrutura, ela nunca foi feita com uma quantidade tão grande de energia intermitente. Os gráficos que nós tínhamos antigamente dos horários de pico, essa sazonalidade de pico, hoje viraram eletrocardiogramas, porque você tem uma quantidade tão grande de energia fotovoltaica entrando na rede que destruiu aquilo que foi pensado até o momento. Então nós temos um grande desafio também. É um bug do sistema com essa nova forma de geração. Que quando se começou a ponderar sobre a energia fotovoltaica, começou, não, mas é contra, estão querendo taxar o sol e coisa sentido. Só para fazer uma pausa para quem nos ouve, quem nos assiste entender, quando a gente diz da energia fotovoltaica, nós estamos dizendo a turma que tem os painéis solares em casa, ou as indústrias, empresas que têm, essa energia, ela não é gerada e utilizada no mesmo instante. Essa energia ela é gerada e ela é transferida para a rede, junto daquela energia que também já está sendo distribuída pelas distribuidoras. E ela se soma em volume a essa transmissão. É mais ou menos isso. E a GD, a geração distribuída, ou a própria geração do industrial, quando usa a rede vira uma bateria. Então, eu estou usando aqui umas explicações técnicas para falar o seguinte: o grande desafio não é só criar uma linha de atendimento à expectativa industrial, mas esclarecer também que tem alguns degraus alguns patamares que precisamos superar. Um deles é que precisamos entender o custo da energia e a geração própria, ok. Mas existe também a responsabilidade de entender a capacidade de piorar a linha com a energia intermitente. E uma das discussões nesse contexto é a de que essa turma que faz a geração fotovoltaica não está pagando pelo uso, por essa sobrecarga justamente que ocorre do sistema. Hoje já tem o fio B, já tem uma recomposição para tentar buscar. Acerto ali. Na Europa, hoje já tem energia custo negativo. O que é isso? O custo da entrada na rede é maior que o custo da própria energia, porque o sistema não suporta. Uma sobrecarga. Então, não é só gerar. Então, as subestações, a transmissão, a distribuição é uma ferramenta importante nesse arcabouço. Olhar para o futuro e entender que nós vamos ter possibilidade de data centers ou a nossa capacidade de evoluir como produtividade na indústria, que está vinculado à empregabilidade. Faltando pessoas, nós precisamos de quê? Automação. Precisamos de máquinas. Para máquinas automatizadas
elas precisam de energia com qualidade, não só disponibilidade, mas com qualidade. Então, olhar hoje o sistema é importantíssimo também, porque só falar assim, nós precisamos de investimentos na rede, de investimentos em subestações, mas nós vamos precisar passar por uma grande evolução de entendimento do sistema, inclusive para falar de geração própria. Sim. Eu acredito que esse, ao longo do tempo, é parte também da maturidade que a federação tem que levar ao industrial. Ele tem que perceber algumas circunstâncias que estão acontecendo não só no Brasil, no mundo, não só no Paraná, no mundo. Isso é fundamental. Mas, respondendo a tua pergunta de forma muito objetiva, criar os parâmetros para poder sentar com o governo, com a própria companhia, com a concessionária, foram parâmetros buscados na base. Então, hoje nós temos uma sensibilidade tão grande sobre quais são as dificuldades que o empresário está na ponta sentindo, que isso nos ajuda muito, inclusive, em ouvi-lo nas próprias projeções de crescimento, que são grandes, enormes. Quando nós falamos do agro, que é uma característica do Paraná, a OCEPAR projeta para 2030 que mais de 50% dos quinais da OCEPAR, das cooperativas, é indústria. Composição jurídica tributária é a cooperativa, mas ela é quinai indústria. Vão dobrar até 2030. Então, olha o desafio que nós temos, olhar não só de estar pronto para as oportunidades que podem acontecer a nível mundial. 2030 daqui a 5 anos. 2030 daqui a 6 anos. É muito rápido e é muitos desafios que nós temos pela frente. É interessante essa discussão, ela é extremamente conectada ao processo de inovação. Né? Porque se a gente for pensar numa curva do desenvolvimento, há 10 anos atrás, era ínfima a presença desse modelo de geração própria de energia. Era muito caro, custava muito. Até para os empresários, de maneira geral, muitas vezes a conta não compensava. Então, era preferível manter como estava. Aqueles que fazem as grandes compras, né, o aporte ali grande, preferia aproveitar o momento ali para uma condição melhor para essa compra do que eventualmente investir nessa infraestrutura. Houve um barateamento da tecnologia para que essa geração acontecesse. Ela passa a se tornar mais acessível para a pessoa física, sobretudo aqueles que estão mais distantes dos grandes centros. Então, não era incomum que o mapa fosse o interior com um volume maior do que na capital, até por uma redução. Eu uso menos, ou o cara não tinha uma condição e ele fazia um investimento que valia a pena. E aí as indústrias, as grandes empresas resolveram passar a fazer esse movimento. Isso gera essa discussão que nós estamos travando aqui, exatamente como a inovação costuma fazer. Primeiro eu trouxe um novo modelo, ele disruptou o que já havia, houve uma grita gigante dos distribuidores de energia, as empresas do setor todas, opa, peraí, isso aqui está errado, precisamos rever, blá, 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 muito com base nessa discussão importante sobre quem paga a conta. E agora a gente discute o seguinte, o parâmetro, e a legislação vem avançando para isso, e precisamos estabelecer uma agenda de construção para solucionar um problema que não havia, né, dentro daquele modelo. É um debate próprio da inovação, né? E que nos traz a um questionamento importante. Quem define a condução disso necessariamente é a iniciativa privada. Essa solução não vem, e aí a gente pode olhar o mundo inteiro, ela não vem única e exclusivamente do setor público. Não é o agente público, né, ou o legislador, ou, enfim, que vai operar isso. Mas é a construção da iniciativa privada. É exatamente o que está acontecendo aqui. A FIEP, junto com a Copel, se articulando, dizendo, olha, vem aqui, governo, vamos sentar e vamos conversar. Só que isso implica numa agenda importante de investimentos de longo prazo, mas numa velocidade que não acompanha o ritmo da necessidade da inovação. Porque a indústria, nós vamos discutir ao longo das próximas semanas aqui no Momento Indústria, ela está carregada de outros desafios intrínsecos à própria existência. Nós temos digitalização de processos, nós temos uma automação cada vez maior, tem uma mudança das dinâmicas de cadeia de fornecimento, ou seja, tem muita mudança acontecendo para vocês também, que depende disso aqui, num outro ritmo. E aí vem o planejamento no âmbito de infraestrutura e aí de governo para cumprir com isso. Como é planejar isso? Como é essa agenda para resolver essa questão que está colocada e que esse mapa vai, de maneira muito transparente, mostrar? Olha, Aros, com abertura e diálogo, a gente acha que a gente consegue planejar de maneira bastante consistente esse futuro. Então, como é que esse Atlas está sendo construído, né? A FIEP está acionando mais de 2.500 dos seus associados, os maiores, perguntando sobre a sua necessidade... Cobertura 100% do Estado.
Cobertura 100% do estado. Todo o estado mapeado. Qual é a necessidade de energia que eles vão ter com base nas projeções de crescimento? A Copel, que é o maior equipamento, né, de energia aqui do estado, olhando para geração, distribuição e transmissão, está fazendo o seu papel, demonstrando onde é que essa infraestrutura está posta. E como é que o seu planejamento aí nos ciclos tarifários também está sendo executado. Do nosso lado, como eu já falei, a nossa visão é como é que a gente conecta essas duas pontas. Lembrando que o Estado ainda é investidor na Copel, né? Ele só não controla, mas a companhia. Como é que a gente conecta construindo políticas públicas que permitam que esse planejamento saia a contento, né, dos usuários. E sobre o tema que você estava comentando de inovação, dentro da superintendência, a gente entendeu que tem coisas novas, né, no mundo da energia que a gente precisa abarcar. Então, eu queria abrir aqui um capítulo, por exemplo, para a gente falar sobre mobilidade elétrica. A gente já consegue ver essa invasão de carros elétricos, a própria indústria eletrificando suas frotas. Então, algo que a gente tem pensado lá na superintendência, e tem uma coordenação para isso, é como é que a gente começa a trazer elementos de baterias para o sistema, elementos de carregamento rápido, né, para a eletromobilidade. Como é que a gente aproveita toda essa vocação do agro do estado para falar sobre biocombustíveis, sobre biogás, sobre gás, que também é um agente de transformação. E que, aliás, tem um protagonismo gigante do Paraná. Sim. Nessa geração, é importante dizer. E é um agente de transformação, né, da política energética do estado também. E por que não falar do hidrogênio renovável? Que, né, faço até aqui um parêntese, é um negócio que tem muito PowerPoint, né? É um negócio que tem muita tese. E pouca prática. E tem pouca prática, pelo menos ainda no Brasil. Mas aqui no Paraná, né, a gente já tem um exemplo fantástico. A gente tem o grupo CSN com uma fábrica em implantação, né, uma planta, em implantação de 5 mega com eletrolisadores aqui em Araucária. Para testar o modelo. 5 mega já não é um teste. 5 mega já é inclusive uma autoprodução em escala bastante grande pelo que a gente tem no modelo brasileiro. Então, qual que é a nossa visão? É aproveitar todas as informações que estão disponíveis, e elas não são poucas, e organizar essas informações para que a gente possa colocar isso num planejamento que seja, de fato, execuível e que garanta o que está na base do nosso trabalho, que não falte energia para o Paraná crescer, e energia renovável. E aí eu fico pensando no desafio interno, talvez não seja um processo de convencimento, mas de equiparar as diferentes realidades. Porque quando a gente diz assim, estamos falando do Paraná, nós estamos falando de uma porção de terra bastante extensa, e se a gente for dividir, nós temos particularidades bem importantes em cada uma das regiões. Umas talvez mais maduras do ponto de vista de infraestrutura para acomodar atualizações menores, outras com uma defasagem talvez maior, porque o processo foi mais lento, né, para a industrialização em alguma região e etc. A ideia é universalizar isso, é que vocês consigam também, por meio desse olhar sobre o empresário, né, e para as demandas dele, equiparar e dizer assim, vamos colocar todo mundo mais ou menos no mesmo nível para que essa evolução aconteça numa dinâmica... Eu acredito, Aros, que em parte sim, mas não na sua totalidade, porque somos diferentes. Então a indústria do Oeste, ela cresce diferente da do Norte, são ritmos diferentes. O que a gente não pode agora, nesse momento, é perder a oportunidade de colocar o recurso certo no lugar certo. A precisão do investimento. Eu acho que a grande entrega desse trabalho é falar o seguinte, temos recursos limitados, que não tem ninguém que vai jogar dinheiro fora. Então, aonde a gente coloca o alfinete? Então, esse alfinete tem que ser cirúrgico. É claro que essa possibilidade de projeção de crescimento é de um estado que nós temos que fazer um releasing. Eu nasci em Cascavel. Há pouco tempo atrás, nós não tínhamos agroindústria. Há 20 anos atrás, nós vendíamos commodities. Então, a curva de crescimento, inclusive parte daquilo que a gente leva ao interior, a curva de crescimento de algumas regiões é estratosférica. Não tem como prever. Então, é algo que nós estamos fazendo um trabalho de 10 anos
e contando com a estatística daquilo que aconteceu com a gente e as projeções que as indústrias e parceiros como a Alcepar está trazendo para a gente, os grandes consumidores, né? Mas nós vivemos num mundo em ruptura. Eu fico tentando entender como vai ser a entrada desses data centers no Brasil. É uma capacidade gigante de crescimento desses equipamentos a nível nacional e o consumo de energia deles é estratosférico. Enorme. Então, até esse mapa de calor para colocar eu posso colocar aqui, eu posso colocar ali, eu acho que isso também vai influenciar muito. E a indústria não tem escolha. Ou ela automatiza ou ela para. O nosso PIB per capita está simplesmente limitado à nossa capacidade de contratação. Não tem mais gente para contratar, não tem mais colaboradores. Então nós vamos falar o seguinte, o PIB nacional, baseado inclusive no nosso perfil industrial, se der uma epidemia amanhã perder metade da nossa força de trabalho, caiu 50% do PIB. Parece ridículo, mas é parecido o que poderia acontecer. Nós precisamos equiparar a classe mundial industrial. Quando a gente fala de inovação, a preocupação interna da FIEP. Inovação, disruptura, curva de amadurecimento, não pode confundir com atualização tecnológica. A atualização tecnológica é o seguinte, hoje tem uma máquina funcionando com pós-venda que não precisa de teste, que a Alemanha e os Estados Unidos estão usando e com isso o funcionário dele produz 4 vezes mais. A gente sempre escuta falar assim, o colaborador norte-americano produz 4 vezes mais, mas não é porque ele tem 2 mãos a mais. É porque ele tem uma máquina disponível que dá condições para ele fazer isso. Então, essa condicionante vai trazer também uma necessidade de a gente perceber os indicadores de qualidade de energia que vão ter que ser recompostos. Nós vamos ter que perceber o que nós precisamos como Estado, porque se nós não tivermos a qualidade de energia, as automações hoje elas caem muito. Sim. Elas não vão conseguir produzir aquilo que nós precisamos. E com outro nível de detalhamento em que isso não vai acontecer só com a indústria, né? A gente tem todos os setores automatizando, a gente tem já o registro, e isso tem sido importante, do impacto para o consumo de energia do processamento de inteligência artificial. Isso já tem sido calculado, quanto a inteligência artificial tem demandado da capacidade de processamento, quanto a capacidade de processamento exaurida consome mais energia. Era um problema a mineração de blockchain, e as pessoas achavam que isso era o máximo do máximo. A gente avançou 1 ano, 2 anos depois do fenômeno das criptomoedas e a gente começou a entender que é a IA que está criando essa nova demanda. Porque você tem que ampliar uma capacidade computacional, você tem mais máquinas rodando, você tem mais energia, 24 horas, mais pontos de acesso e etc. E essa é uma demanda que não vai retroceder, né? Ela vai ser acompanhada de outros elementos. A gente tem agora o 5G. O 5G depende de células também dependentes. A indústria já vem colocando as unidades dentro dessas células dentro das plantas, porque isso gera uma eficiência maior na transmissão de dados entre as unidades de automação. Ou seja, eu tenho edge computing, a uma unidade de processamento em borda lá na frente. Tudo isso gera, e estamos falando só de digitalização, não estamos nem falando do maquinário que já está rodando lá, né? Tudo isso já gera essa sobrecarga. Isso não vai acontecer na indústria. Todo mundo vai usar isso, todos os setores vão usar isso. Então, no fim do dia, esse olhar, ele tende a... Imagino, e aí a minha pergunta para vocês. Vocês começam isso com a indústria, mas esse olhar beneficia todo mundo. O ecossistema. O movimento que a FIEP faz aqui, de provocá-los, diz assim, não, peraí, começa com a indústria, porque ela precisa ter esse norte para continuar crescendo, gerando emprego, qualidade de vida para as pessoas e etc, etc, etc. Mas eu vou levar isso para o agro, eu vou levar isso para o setor de serviços, eu vou levar para todo mundo, né? Aros, eu diria assim que o Paraná é um ambiente muito fértil, né? Desculpe o trocadilho, mas ele é bastante fértil para ideias colaborativas como essa, né, que a FIEP está trazendo, que essa iniciativa da FIEP e da Copel junto com o governo do estado. Há um exemplo já experimentado aqui no Paraná. A gente tem um programa que chama Renova Paraná. Esse programa ele consiste em fazer com que os agricultores, né, os produtores rurais, possam investir na produção, na geração da sua energia. Então, ele passa a ser, né, um produtor de alimentos, um produtor agrícola e também um produtor de energia. É uma nova figura, né, no mercado de energia que a gente chama de prosumidor. Ele produz e consome energia.
E esse programa, assim, só para dar um pouco de números, ele tem 3 anos, ele fez 3 anos agora em agosto. Ele tem mais de 35 mil produtores que aderiram a um crédito subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense, subsidiado também aqui pela Fomento Paraná. São mais de 4,2 bilhões de reais investidos, né, nesses subsídios aí para que os produtores possam produzir a sua própria energia. E é um exemplo claro de como uma boa orquestração entre o setor produtivo, o governo e a própria companhia de energia, né, a maior companhia de energia aqui do estado, a gente não tem uma só, né, mas é a maior companhia de energia aqui do estado. Quando você consegue fazer uma boa orquestração, o negócio sai. Então, a gente está bastante animado com essa iniciativa de construir esse plano junto com a FIEP e talvez produzir exemplos na indústria e em outros segmentos muito parecidos como esse, como o Renova Paraná. E aí, para a gente fechar, o relógio corre contra nós. A minha pergunta é a seguinte, presidente. A gente tem uma agenda importante, a gente já citou aqui descarbonização, o olhar sobre o impacto da cadeia produtiva sobre o meio ambiente. A indústria veio se remodelando, adotando novas práticas, novos modelos, tem um investimento pesado em conhecimento para mudar materiais, para trocar processos, ou seja, isso tudo vem acontecendo. Essa conversa que a gente tem aqui hoje sobre energia também passa por isso, a redução de desperdícios, um novo olhar também para que a energia não seja um gargalo, não só do ponto de vista econômico, mas para que ela deixe de ser um gargalo também do ponto de vista ambiental, né? Perfeito. Então, vou tentar ser compacto, mas talvez não consiga. Não tem problema. Quando nós falamos da matriz energética paranaense, ela é indiscutivelmente, dentro dos parâmetros mundiais, eu acho que exemplo para, como o próprio Cássio falou aqui, nós somos comparados à Finlândia, todos aqueles que já estão no topo da cadeia, o Canadá e entre outros. A legislação ambiental, que pega também a condicionante capacidade de perceber a sua matriz energética, ela é muito robusta no Paraná e no Brasil. Então, quando a gente olha uma indústria que tirou seu licenciamento ambiental, você pode ter certeza que ele passou por um crivo gigante. O que acontece muitas vezes? As empresas não percebem a qualidade que elas já estão no seu controle da sustentabilidade ou numa cadeia de carbono. O que nós precisamos alertar a eles, como está fácil, e o ESG traz esse olhar. Mostrar o que você está, muitas vezes, o que você já está fazendo. Quantificar, isso. Né? E criar uma cultura de perceber o valor agregado nisso. Quando nós falamos de mercado, empresas de classe mundiais, muitas já estão tendo ou processo de rastreabilidade dos seus produtos ou condicionantes de mercado. As grandes cadeias, as grandes empresas de classe mundial, elas precisam disseminar isso aos seus fornecedores. E aí entra a federação. Nós temos um grande projeto que é a jornada da descarbonização e vai se encaixar muito com o que o governo está fazendo. Então, provavelmente, a cadeia indústria nós vamos conseguir colaborar e muito, principalmente na sensibilização. Paralelamente, a gente tem que perceber que existe um discurso fundamental ao empresário de perceber eficiência energética de um olhar de usuário interno também. A Revolução Industrial trouxe energia na porta da indústria. O primeiro grande desafio foi achar um eletricista para ligar na máquina e outra, ter motor para colocar na máquina. Então é uma cadeia longa de história, mas porém hoje muitos empresários eles não conseguem olhar para dentro e perceber que o seu motor está muito antigo, precisa entrar numa classificação melhor. A federação, dentro de um trabalho que vem fazendo, e já pegamos 500 empresas esse ano, nós queremos trazer eficiência energética como pauta. Muitas vezes ele não sabe a contratação da demanda que ele está. Ele não sabe que se ele trocar meia dúzia de motores, o payback daquele motor é muito maior do que a taxa interna de retorno que os equipamentos dele trazem na empresa. Ele perceber como estar sendo eficiente no uso da porteira para dentro também. Porque a gente falar da disponibilidade e qualidade na ponta da fábrica é uma coisa. Mas e o desperdício para dentro? Exatamente. E a energia é capítulo quando a gente fala de jornada da descarbonização. Você primeiro vê a sua cadeia de produção interna, depois você vê a tua cadeia de consumo ou de produção energética ou de abastecimento energético e depois nós temos a cadeia de insumos que vem dos seus fornecedores. Essas duas cadeias aqui a federação quer atuar bastante. Nós queremos colaborar com que o empresário, quando ele mexe na cadeia, ele mexe na sua eficiência energética, no bolso dele tem resultado imediato.
Então nós somos atrás de crédito, nós somos atrás de capacidade dele perceber, mapear a sua eficiência energética. E do outro lado, nós queremos ajudar ele a perceber e desmistificar a tese da descarbonização. Então não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças, e isso automaticamente traz novos mercados, traz valor agregado ao seu produto. Isso para nós é de extrema importância, principalmente no estado que se destaca muito quando se fala de sustentabilidade. E esse poderia ser o tema para mais meia hora de conversa, porque tem muita coisa sobre sustentabilidade para a gente falar, mas fica para um próximo encontro aqui no Momento Indústria. Quero agradecer o presidente do Sistema FIEP, Edson Vasconcelos. Presidente, obrigado por ter estado aqui e por essa discussão. Uma aula para a gente entender, né, como tudo isso caminha. Acho que é muito importante e vocês foram muito didáticos com a nossa audiência. Cássio Santana, Superintendente-Geral de Energia do Estado do Paraná, também muito obrigado por ter participado aqui do Momento da Indústria. Ficamos à disposição. Um abraço. E você que nos acompanhou, eu já faço o convite. Você nos acompanha toda semana aqui no Momento Indústria, na programação da Jovem Pan News aqui no Paraná. Você nos ouve na Jovem Pan News Curitiba, na Jovem Pan News Maringá, na Jovem Pan News Londrina e na Jovem Pan News Foz do Iguaçu. Quando? Você sabe, às 11 horas da manhã, todo sábado. Mas não tem problema se você perder no rádio, porque você pode conferir o programa disponível em podcast, em videocast. Você pode nos ver também, você que só está nos ouvindo, pode nos ver também lá no YouTube, no canal Jovem Pan Grupo RIC. É só você acessar o canal e vai estar lá o programa Momento Indústria disponível, este e todos os próximos que virão. Então, portanto, eu faço o convite, a gente se encontra na semana que vem, discutindo os desafios, as perspectivas e tudo aquilo que a indústria tem feito para ficar cada vez mais forte e continuar gerando oportunidades para todos nós. Um grande abraço, até a próxima semana que vem. Tchau, tchau.